bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meligia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas questões de linguagens do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2013, caderno amarelo, né? Primeira aplicação. E agora a gente vai para a questão 121. A questão 121 ela é bem interessante. Ela é sobre gripe, né, gente? Nesse frio, quem não está gripado? É sobre Rodrigues S, né? Sobre palavras. Da revista Veja de São Paulo. Aí, a questão 121, ela diz o seguinte. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas, né? Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, pois dois vocabulários virais, o italiano, influenza, e o francês, gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significa influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal de verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado, né? Aqui está explicando sobre como surgiu essas palavras, né? A gripe e influenza. Aí diz o seguinte, a pergunta, olha só. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre os seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo para o outro e pelo uso da elipse. No fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é, então qual fragmento, né, que existe coesão aqui, né? Aí diz assim, letra A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. B, partiu da Itália em 1743 a epidemia gripe. C, o primeiro era o termo derivado do latim medieval influentia, que significa a influência dos astros sobre os homens. D, o segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. Ou E, supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo. Bom, gente, primeiramente a gente tem que saber uma coisa bem interessante, olha só, antes de vocês pausarem o vídeo. Pausaram o vídeo, tentaram fazer, então vamos ver se vocês acertaram, né? Olha só, primeiramente a gente tem que entender o que é a elipse do sujeito, né? Na verdade, a elipse do sujeito, essa questão é de gramática. Ela ocorre quando já existe um verbo flexionado, né? Tanto na primeira, segunda ou terceira pessoa do plural ou singular. Por exemplo, né? Estava feliz em viajar, não queremos jantar agora, farei de tudo. Então, gente, olha só. Aqui a pergunta diz o seguinte, exatamente sobre isso, sobre coesão, coerência, sobre a coesão, que deixa eu voltar na questão aqui, que ele está, isso mesmo, sobre a coesão que é construída pela elipse, né? O fragmento do texto em que há a coesão por elipse do sujeito. Então, como eu disse para vocês, na verdade a elipse do sujeito é quando existe assim um verbo que ele está flexionado, ele apresenta o estava feliz, ou queremos. Então ele sempre vai na primeira, segunda ou terceira pessoa do plural ou singular, né? Sempre primeira, segunda ou terceira pessoa. E ele sempre aparece dessa maneira, né? Estava, farei. Então, analisando aqui, nessa questão, olha só, qual fragmento que tem a elipse do sujeito, se você for olhar. Bom, é uma questão de gramática. Deram um texto interessante, mas não é uma interpretação de texto. Se você for analisar a pergunta, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o Enem, com as pegadinhas. Se você for analisar a pergunta, ela é sobre gramática, então não exige muito a interpretação do texto. Claro que exige a interpretação da pergunta, mas não está diretamente relacionado ao texto, olha só. Então, qual é essa parte que tem a coesão pela elipse do sujeito? Pelo que eu disse para vocês, estava, né? Farei. Então, olha só, a palavra gripe chegou após uma série de contágios. Bom, gente, primeiramente, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, olha só por quê.
Na letra A não tem elipse do sujeito, né? A coesão por elipse do sujeito. Letra B, partiu da Itália a epidemia? Também não. C, o primeiro era um termo derivado do latim medieval? Não, né? E nem a D, o segundo era apenas uma forma nominal do verbo griper. Na verdade, supõe-se, olha só, supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Por quê? No caso aqui, o verbo fizesse, olha aqui, supõe-se que fizesse referência. Então, fizesse é a elipse do sujeito, né? Fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo. Então, você teria que saber um pouquinho aqui de gramática, que no caso o verbo fizesse está assim na elipse do sujeito, né? Por coesão. Então, essa questão exige um pouquinho de conhecimento sobre gramática. Não é nada complicado, mas exigiria de você um conhecimento de gramática, sim. Bom, gente, então espero que vocês também tenham acertado, marcado a letra E, e te vejo na próxima questão de linguagens, né?